Pois é, galera. Essa tributação mínima para pessoas físicas que oferem alta renda está dando o que falar. E cada dia que passa é uma confusão nova. Hoje a gente vai ver a questão que está sob discussão: se reinvestir o lucro na empresa está sujeito à retenção mínima prevista na legislação. E me parece que a intenção do legislador aqui nessa legislação era para tributar a renda do sócio na medida em que o lucro proveniente do resultado da empresa fosse destinado ao sócio. E não que o lucro, quando permaneça na empresa para aumentar os investimentos, aumentar a condição e capacidade produtiva, geração de emprego, pois é, isso também está sujeito à tributação dessa legislação absurda. E nesse documento que nós vimos, das perguntas e respostas, cuja interpretação dada pela Receita Federal em relação à lei que foi publicada agora em dezembro de 2025, ela relaciona a capitalização, ou seja, o emprego desses lucros reinvestidos na empresa como um fato sujeito à incidência da tributação mínima das pessoas físicas. Quando a gente interpreta a lei, conforme nós vimos no vídeo anterior, não basta apenas o pagamento, o creditamento, mas a lei também relaciona o termo emprego. Então, quando o sócio acionista faz o emprego desses lucros acumulados na empresa para reinvestimento, aumento do capital social, a Receita, infelizmente, interpreta esse fato como circunstância, como fato gerador sujeito à incidência dessa tributação. Mas para entender um pouco melhor, a gente vai trazer agora uma historinha muito bem contada e que, infelizmente, desanima o empreendedor brasileiro dia após dia. Isso sem falar do aumento da tributação prevista para o lucro presumido, que vai ser aprovado muito provavelmente agora no final de dezembro ao apagar das luzes. E a gente vai ter um vídeo no canal também falando sobre isso. Mas a nova reforma pode, na verdade, acabar taxando o crescimento da sua empresa. Vamos entender que polêmica é essa. Olha só, a promessa do governo é uma, mas a prática pode ser bem diferente. E isso, claro, afeta diretamente quem empreende e investe aqui no Brasil. A história oficial era bonita, né? A ideia era criar um sistema mais justo, tributando os mais ricos, aqueles que vivem de dividendos. A lógica parecia simples. Se o dinheiro sai da empresa e vai para o bolso do sócio para uso pessoal, aí sim paga imposto. A ideia era tributar o que a pessoa gasta e não o que ela investe. Só que não foi bem isso que aconteceu. Pois é aqui que a coisa toda vira de cabeça para baixo. O problema não está nem na lei em si, mas numa interpretação, vamos dizer, bem controversa da Receita Federal. E acredite, a confusão toda está numa única palavrinha que está lá na lei, emprego. Parece algo inofensivo, né? Mas a interpretação que a Receita deu para essa palavra, isso muda o jogo completamente. Então, fica a pergunta, o que a Receita Federal entende como emprego do lucro? Seria só gastar o dinheiro? Bom, a resposta deles foi no mínimo surpreendente. E tá aqui, preto no branco, a resposta oficial. Para a Receita, capitalização de lucros, ou seja, pegar o dinheiro e reinvestir na própria empresa para ela crescer, é considerado emprego do lucro. E por isso, na cabeça deles, tem que ser tributado, mesmo sem um centavo ir para o bolso de ninguém. E aí que está o grande conflito. Basicamente, a Receita está tratando o dinheiro que fica na empresa, que vira investimento, como se fosse renda, como se fosse dinheiro que o sócio botou no bolso para gastar. Vamos lá, para ficar bem claro, uma coisa é distribuir o lucro. O dinheiro sai da empresa e vai para o bolso do acionista. Outra coisa completamente diferente é capitalizar o lucro. O dinheiro fica na empresa para reinvestir, para fazer o negócio crescer. E o que significa reinvestir? Significa mais empregos, mais produção, uma empresa mais forte. É literalmente um motor do crescimento de qualquer negócio. Então, percebe? Essa interpretação não tributa o rico. Ela tributa o próprio investimento. Ela penaliza a decisão de um empresário de querer crescer. No fim das contas, o que isso tudo quer dizer? Que uma lei que foi criada com uma boa intenção pode, na prática, ter o efeito totalmente contrário. A reflexão que fica é bem direta. Se o objetivo é mesmo justiça fiscal, o foco deveria estar no que é gasto, no consumo da riqueza, e não em penalizar a sua criação. E essa previsão, essa interpretação da Receita Federal contraria diretamente uma norma estruturante que está vigente, que é o artigo 63 do Decreto-Lei número 1598 de 77. Acompanha comigo. Vejam então no artigo 63. Os aumentos de capital das pessoas jurídicas mediante incorporação de lucros ou reservas não sofrerão tributação do imposto de renda. Ponto final. E aí vem a Receita, desvirtua tudo, penaliza o reinvestimento, penaliza o empreendedor, não tem mais para onde correr. Então, às vezes parece que é uma questão que a Receita abre um caminho e depois que você opta por esse caminho, você é penalizado de qualquer forma. Então, assim, realmente é desesperador, isso tem que parar. Mas enquanto temos poucas armas para essa batalha, resta para a gente observar a lei, fazer um bom planejamento com um bom contador, um bom advogado, olhar as perguntas e respostas, as interpretações da Receita Federal, eventualmente quando começar a sair as soluções de consulta, e adotar posturas relativamente prudentes para não deixar a ponta solta, mas não se entregar, porque afinal de contas a gente sabe o quanto é suado para fazer sobrar algum lucro no final de toda a atividade, depois de todo o risco que o brasileiro toma. Então sim, são legítimas essas medidas de planejamento tributário.